Olá, seja bem-vindo ao Momento CTB. Nós vamos conversar com o Dr. Ângelo Pavan, dentro do nosso tema de hoje, é aquele famoso dente, o dente do juízo, que na verdade é o dente do siso. Dr. Ângelo Pavan, o dente do siso precisa ser extraído? Na grande maioria dos pacientes, das pessoas, dos adolescentes, precisa ser extraído porque há falta de espaço nos maxilares para que eles ocupem o seu lugar na arcada dentária. Por que se fala bastante, do dente do siso? Porque os pacientes ou vão fazer tratamento ortodôntico ou tem uma inflamação nesse dente do siso, a chamada pericoronarite. Quando ele começa a irromper e não tem espaço suficiente, uma parte da mucosa fica recobrindo uma parte da coroa que não irrompeu e outra parte fica exposta. Então, há um trauma ali, há proliferação de bactérias e forma um processo inflamatório nessa região. Agora, o paciente procurar um profissional, quero extrair o dente do siso pura e simplesmente, não é esse o caminho? Não, tem que ser um profissional especializado em cirurgia bucomaxilofacial, de preferência, ou que tenha um curso na área para poder ter um bom sucesso no tratamento da remoção desse dente. Inclusive, lembrando que tem que ser feito exames de imagem, radiografias, e muitas vezes a gente pede tomografia computadorizada ConiBin para avaliar melhor a posição desse dente, porque ele pode estar em várias posições e muitas vezes próximo de estruturas anatômicas importantes que tem que ser avaliado com essas imagens. Ou seja, a difícil localização desse dente faz com que o cirurgião bucomaxilofacial seja mais adequado para esse procedimento. Exatamente. Ou quem tenha formação na área, mas muitas vezes pela posição do dente, muitas vezes dentro do maxilar, numa posição horizontal, próxima do nervo, principalmente na mandíbula, ou próximo do seio maxilar, na parte da maxila, tem que ter um bom conhecimento, uma boa prática clínica para poder fazer a remoção desse dente. E o tempo de extração, qual é o tempo médio de se extrair o dente do siso? Temos que avaliar como que o paciente quer conduzir esse processo. Normalmente se faz 2 dentes numa vez e 2 numa outra sessão. Ou a maioria dos pacientes preferem remover os 4 dentes numa sessão só. Então se faz esse tratamento em torno de 1 hora. E tem casos de pacientes que têm um certo receio da anestesia ou do procedimento em si, em que a gente pode fazer uso de uma medicação que faz o paciente vamos dizer, dormir, que é um tranquilizante, ou até muitas vezes a gente chama um anestesista aqui que faz um processo de sedação na nossa clínica e permite que o paciente faça o procedimento sem ver nada, sem sentir nada. O pós-cirúrgico é doloroso? A gente faz uso de medicação adequada para evitar esse processo de dor. Normalmente vai ter dor se houver um processo inflamatório que pode surgir alguns dias depois. A grande maioria dos casos se conduz com a terapêutica que a gente usa, com a medicação que a gente usa, tem um bom resultado e sem uma dor muito exacerbada. Existe uma idade adequada para se extrair o dente do siso, Dr. Ângelo? O preconizado, e claro que tem a indicação dos colegas que são muitas vezes ortodontistas que indicam para a gente porque o paciente vai colocar aparelho. Mas a idade média preconizada é de 16 a 24 anos. Mas independe. Tem colegas que indicam extração antes dos 16 anos e tem pacientes que não tiveram um tratamento nessa faixa etária, pode ser extraído o dente com 30 anos, 40 anos ou mais. É normal todo mundo tem que ter o dente do siso ou tem pessoas hoje na população que já não estão tendo esse dente? Tem algumas pessoas que não têm a formação desse dente, que se chama agenesia. Às vezes não tem um dente, não tem 2, não tem 3 ou não tem nenhum. Mas a grande maioria das pessoas tem esse dente e tem alguns pacientes que eles têm um maxilar com um espaço maior e que o dente do siso irrompe normalmente e não precisa ser removido. Conversamos aqui com o Dr. Ângelo Pavan, do Centro de Tratamento Bucomaxilofacial. O nosso tema de hoje foi dente do siso. Até o nosso próximo encontro.